Olá! A revisão periódica dos valores destinados a ações e serviços de média e alta complexidade do SUS é assunto de um projeto de lei complementar em análise na Câmara. O autor da proposta é o deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, que é o nosso convidado nesse Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Olá, tudo bem aos ouvintes do programa Palavra Aberta? É uma satisfação estar aqui novamente, prestando esclarecimentos à população brasileira a respeito dos trabalhos parlamentares na Câmara Federal. Deputado, por que o senhor está preocupado com esses valores da tabela do Sistema Único de Saúde? Bom, primeiramente, eu que nunca tinha sido político, ocupado cargo público algum, sempre vi aquela máxima de falarem de que a saúde brasileira era um caos, enfim. E a partir daquele momento, quando eu comecei a visitar as instituições, como as Santas Casas, aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, e os hospitais filantrópicos, enfim, a grande reclamação da maioria dos gestores e diretores que lidavam com a saúde era o baixo valor remunerado pelo SUS, pelos serviços prestados por essas instituições. E num evento que eu tive na Santa Casa de Porto Alegre, um dos diretores me salientou que o maior problema que existia para todas essas instituições era a tabela do SUS, que não havia sofrido reajuste desde 94. Existiam algumas reajustes pontuais em alguns serviços, mas esse seria o maior problema para essas instituições. Com isso, eu comecei a fazer um estudo e uma pesquisa de qual é a forma dinâmica que isso funcionava e o que afetava diretamente na aplicabilidade dos recursos públicos nessas instituições, que parecia que era um poço sem fundo, né? O governo dá dinheiro para os hospitais, para as Santas Casas, as prefeituras também contribuem, os estados, e parece que é uma coisa sem fundo. Sempre insuficiente. Na realidade, existe o quê? Existe uma falta de planejamento, né? Onde, se a iniciativa privada, teoricamente, existem hospitais, vamos dizer assim, com resultado financeiro, por que as instituições públicas e essas filantrópicas existem essa diferença tão grande? Inclusive, algumas instituições essas que eu visitava, que são credenciadas em alguns planos de saúde, eles alegavam o seguinte: aqui as pessoas entram pelo SUS e aqui pelos planos particulares, mas ali na frente elas acabam todas sendo atendidas de forma igual. E que os recursos oriundos dos planos de saúde que eles cobram, eles recebem um valor bem mais alto do que o SUS os repassa, equilibra as contas financeiras dessas instituições. Então, eles são obrigados a ter os dois, tanto particulares quanto a remuneração pelo SUS. Mesmo assim, a diferença é muito grande. Então, quer dizer, o que existe na minha percepção? Será que a argumentação dos planos de saúde são melhores que a argumentação dos gestores junto ao governo federal? Então, esse meu projeto vem dar um equilíbrio, da dignidade, da responsabilidade, para que o governo federal, quando faz o seu orçamento anual, venha contemplar a saúde brasileira, que é tão deficitária. Até porque nós temos aí 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza que não têm condições de ter um plano de saúde e muito menos dinheiro para pagar uma consulta médica. E como esse eu identifiquei ser o maior inconveniente para essas instituições, nós entramos realmente com esse projeto, que ele tem, sim, inicialmente uma característica de, vamos dizer assim, humanitária, e também uma característica de equilibrar as contas públicas através das isenções que são dadas hoje a empresas petrolíferas, que não se justificam mais. Elas têm solvência financeira, até porque elas têm uma função social de atender a população brasileira num todo, não só na parte dos combustíveis, mas também todas as empresas públicas pertencem aos brasileiros e elas têm que ter essa função social de atender todas as necessidades, como saúde, segurança, educação e infraestrutura. Com isso, essas isenções não se justificam mais, porque o alto lucro da Petrobras hoje, mais de 100 bilhões de reais no ano de 2021, ela contempla a maioria desses recursos, desses lucros, são destinados a investidores internacionais.
E, na realidade, nós não podemos repassar esses altos lucros para empresas e, enfim, investidores internacionais, quando, na realidade, nós temos 90% da produção nossa toda feita pelo Brasil, pelas nossas empresas brasileiras que refinam o petróleo. Quando a Petrobras era uma empresa 100% pública, ela até se justificava, mas agora nós dá isenção de impostos de renda para essas instituições, para essas empresas, não se justificam mais. Deputado, só para, então, deixar claro que o senhor propõe como forma de custeio dessa atualização periódica da tabela, né, que o SUS repassa para essas entidades, para esses hospitais, seria acabar com essas isenções que, na opinião do senhor, não tem mais sentido. Esse dinheiro, então, seria suficiente para garantir essa atualização mais justa, e o senhor já tem um cálculo assim, do valor que seria, se seria possível também melhorar o atendimento também para a população que é atendida nessas entidades filantrópicas? O cálculo estaria hoje estimado, essas isenções, em torno de 10 bilhões anuais, né? Eles estão lá dentro do meu projeto, dizem exatamente a origem, dizem exatamente o tempo desse recurso durante o ano, como ele se deve ser repassado. Está lá foi feito todo um cálculo. Eu peguei assessores técnicos que trabalham comigo, fizemos toda uma estimativa e, inclusive, está comprovado por quê? Porque alguns técnicos já nós encaminhamos isso para o Ministério da Economia, informamos ao ministro Lira, informamos ao presidente Pacheco, ao presidente do Congresso, e também repassamos essa informação ao ministro relator Barroso, do STF, que está lá com essa pauta dos enfermeiros, né, que hoje está sendo tão discutida hoje no Brasil. Então, nós temos um caminho, temos um indicativo, não queremos ser um protagonista e nem pedir aplauso em relação a esse projeto, mas que venha-se, de repente, fazer uma audiência pública, trazer para a discussão essa solução que seria de imediato e deixaríamos de ficar repassando essas isenções para o capital internacional, que não se justifica mais. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Obrigado. Eu conversei com o deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, sobre a proposta que prevê uma revisão periódica da tabela do SUS.